Salmo 102, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 13. Este final de semana tem sido maravilhoso. Ontem tivemos a conferência de mulheres profundas. E foi um tempo extraordinário de ministração. E nessa manhã eu quero ainda falar desse mergulhar que eu e você somos convidados a fazer na presença de Deus. E esse salmo, você pode dizer assim, mas o que tem a ver? Nós vamos ler, você pode perguntar o que tem a ver esse salmo com esse mergulho. E no decorrer dessa palavra você vai entender um pouco disso. O tema dessa mensagem é de volta para o lar, de volta para casa. E esse texto, Salmo 102, do versículo 1 ao versículo 13, é a oração de um aflito, vai dizer assim: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comida cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te padeceres dela, e já chegou a sua hora. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo dia de ontem. Obrigada por esta manhã, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para ouvir da tua palavra, Deus, e pedimos a ti que o Senhor possa agir mais uma vez com graça, misericórdia, Deus, e que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, nos despertando, Pai, nos impactando, nos esticando, Deus, nas áreas as quais o Senhor sabe que são necessárias, Espírito Santo, porque nós queremos permanecer no centro da tua vontade, agradando o teu coração, fazendo o teu querer e cumprindo os teus propósitos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nesta manhã, eu não li os 28 versículos, mas eu li até o versículo 13 para que você entendesse e compreendesse um pouco do contexto aqui que Davi estava enfrentando. Mas eu quero fazer um destaque para os versículos 6 e 7 deste salmo. E esses versículos vêm falar a respeito do pelicano, a respeito da coruja e a respeito do pardal, né? Na versão NVI vai dizer: sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões e vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Esse salmo traz duas situações de declínio. Uma é a de Davi. Davi estava aqui enfermo, Davi estava doente. E a outra situação de declínio era a situação de Jerusalém, abatida por estrangeiros, com muros derrubados e israelitas levados cativos. Dentro desse cenário, o salmista, ele traça no decorrer dos versos um paralelo entre ele e entre Jerusalém, como nós vemos aqui nos 13 primeiros que nós lemos. E apesar de triste, ele sente esperança. Jerusalém seria reedificada,
Jerusalém seria exaltada. Ele teria sua descendência firme perante o Senhor. Porque nós vemos que no versículo 13 ele fala a respeito disso, geração e geração, e também no versículo 28, que é o último versículo, que ele vai dizer: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Mas ainda no Salmo, Davi, ele faz essa comparação por si, ele se coloca nesse comparativo desses três pássaros, do pelicano, da coruja e do pardal. Mas qual seria o motivo dessas comparações aqui? E eu quero brevemente falar a respeito desses três, mas eu vou focar em um para que você entenda o motivo desta mensagem. E o primeiro é o pelicano, que ele vai dizer: sou semelhante ao pelicano no deserto. E uma característica dos pelicanos é que eles vivem em grupos, eles não vivem solitários. Muitas vezes eles são numerosos e eles vivem nas margens dos rios, nas margens dos lagos, e não para por aí, em águas, estagnadas, paradas, mas também ao longo de praias, de águas marinhas. E nós vemos que um dos principais alimentos dessa espécie são os peixes. E essa espécie é muito encontrada na Europa, sul-oriental da Índia, na África. E é interessante porque essas aves, jamais por livre vontade, por livre e espontânea vontade, elas estariam no deserto. Elas iriam para o deserto, elas escolheriam, melhor dizendo essa palavra, elas escolheriam o deserto, a não ser que fosse um fenômeno da natureza, levando-as até o deserto. Nós vemos que no museu, em Itaiatuba, no Pará também, existe um exemplar de pelicano. E interessante isso, porque por algum motivo extraordinário, esses pelicanos vieram para o Brasil. Olha isso, para o rio Tapajós. Só que isso é resultado de um desequilíbrio ambiental que os trouxeram para o nosso país, porque o nosso país não tem nem clima para que eles pudessem estar aqui. O nosso país não é um país para o habitat natural de um pelicano. Então, apenas essa situação semelhante, um pelicano poderia ser encontrado. Da mesma forma, ser encontrado no deserto, assim como Davi está trazendo esse comparativo. Porque, por livre e espontânea ou forçadamente, o pelicano não estaria. Para chegar no deserto, essa espécie teria que se distanciar do grupo. Essa espécie teria que estar sozinho. E essa espécie também estaria faminta. E com certeza adoeceria e morreria no deserto. Toda essa situação descreve o momento que Davi estava enfrentando. Os amigos haviam deixado. Ele não estava cercado mais por pessoas. Os inimigos visíveis e invisíveis estavam afrontando Davi. Ele estava sofrendo de febre, de dores, de fome, de solidão, de tristeza. Aos poucos, as zonas marítimas foram secando, se nós pudéssemos pensar e aplicar dessa forma. E então, aquele alegre pelicano se viu no deserto. Aquele alegre pelicano, que a alegria vinha das águas que assim iam de um lado para o outro, as águas que assim forneciam peixes, que é o alimento comum, essas águas começaram a secar. E Davi estava se vendo como esse pelicano, num lugar que não era o seu habitat natural. Na juventude, ele fora saudável, ele foi um guerreiro, cheio de amigos, vencedor perante os inimigos, mas na velhice, ele estava solitário, cheio de dores. É dessa forma que Davi está expressando aqui. Ele se apresenta também como uma coruja nas solidões, na solidão.
né? Porque a coruja é uma ave noturna. Mas não é apenas uma ave noturna, é uma ave solitária. Davi aqui, ele se coloca nesse lugar, nesse comparativo, e se conforma com as situações advindas da velhice, advindas de todo esse percurso, reconhecendo como algo inevitável. Ele não se queixa com Deus, ele admite a sua fragilidade. Ele se coloca aqui como essa coruja. Não é nada espantoso para ele. Ele coloca isso como algo natural. Mas aí não para, porque ele vai dizer a respeito do pardal. Ele vai dizer, né? Eu vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Interessante porque o pelicano, ele anda em grupos, mas de repente ele se vê sozinho no deserto, porque você acha que o grupo acompanha para o deserto? Não, né? O pelicano, já que é uma característica andar em comboio, vamos dizer assim, eu não sei o plural da ave, me deu um branco aqui agora, mas pense bem, com o pelicano, a característica é andar em grupo, mas no deserto está sozinho. A coruja é solitária, o pardal é solitário. E aí nós vemos aqui, mais uma vez ele trazendo, e óbvio que é diferente, porque o pardal é comum em toda a América. Faz os seus ninhos em árvores, faz seus ninhos em telhados. No telhado, o pardal vai saltitando de um lado para o outro, vai observando tudo com graciosidade. É como se Davi quisesse expressar liberdade, como se o leito não o impedisse, não o paralisasse de estar informado de tudo que estava acontecendo em Jerusalém, porque ele está falando de Jerusalém. Por mais que ele fale, eu estou no deserto, por mais que ele fale, eu estou solitário, ele ainda estava observando tudo à sua volta. O telhado seria como uma espécie de torre de vigia. E de lá ele descreve o declínio e a glória de Sião. Ele está fazendo um retrato daquilo que era visível naquele momento, mas também do lugar que Deus estava preparando e chamando o povo para viver. O lugar de glória de Sião. Dos versículos 13 ao versículo 22 você vê isso. Então, resumindo esse comparativo dessas três aves, nós vemos aqui que os servos de Deus, nós nos assemelhamos muitas vezes aos pelicanos no deserto, quando enfrentam situações adversas, sem compreender muitas vezes os motivos que nos conduziram a essas situações. Muitas vezes nós enfrentamos batalhas as quais nós não compreendemos de imediato, nós não compreendemos no campo de batalha, mas é só quando saímos desse campo é que as coisas começam a fazer sentido para nós. Eu me lembro de Jó, porque Jó também foi, vamos dizer que ele poderia ter sido considerado um pássaro robusto, né? Porque ele foi surpreendido por um vento contrário. Ele foi impelido para o deserto. Nós muitas vezes somos impelidos para o deserto. E a Bíblia, contudo, nos assegura que fiel é Deus. Ele é fiel, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Vamos ser impelidos, vamos ser direcionados por ventos fortes para o deserto? Vamos, mas não existe nada que a nossa estrutura em Deus não consiga suportar, superar, vencer, romper e sair glorificando o nome de Deus. Então nós podemos encontrar silêncio nesse deserto, porque os desertos que nós enfrentamos, eles são muitas vezes silenciosos. Eles são, muitas vezes a nossa alma grita, isso sim. E aí eu te falo, se eu pudesse dar, existe um título para essa mensagem, mas existe também um tema. E se eu pudesse, e eu vou te dizer a respeito desse tema, que é, quando a alma está fora do lugar e o coração clama para voltar para casa. Porque existe muito isso, quando nós enfrentamos desertos, é como se a nossa alma estivesse fora do lugar. Porque no deserto é quando nós enfrentamos o silêncio. O deserto não é um lugar barulhento.
Muitas vezes no deserto o que nós mais ouvimos é o som do vento. É o som do vento. É isso que às vezes, muitas vezes, é audível aos nossos ouvidos. Só que a nós cabe a missão de em todo tempo confiar. Em todo tempo, mesmo entendendo, não é o meu habitat, eu não fui feito para isso, Senhor. Porque quantas vezes a gente já chegou diante do Senhor falando, Senhor, eu não fui feito para isso. E você está falando para aquele que te criou, você acha mesmo que ele não saberia disso? Mas nós precisamos entender que o que ele precisa, a resposta que nós precisamos dar é confiar. Então eu preciso te dizer isso, é tempo de confiar. Esse é o tempo. Não é tempo de apressar, não é tempo, eu sei diante das palavras, eu estou falando aqui de forma individual. Nós temos uma palavra como igreja, mas eu estou te falando individualmente. Vai chegar um momento que Deus vai te pedir para reduzir a marcha, porque Ele vai dizer, olha, não é tempo de você acelerar ou correr agora, é tempo de você confiar. Não é tempo de você continuar reclamando, é tempo de você confiar. Não é tempo mais de você chorar, é tempo de você confiar. Não é tempo mais de você ficar falando erroneamente, sem parar. É tempo de você confiar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o pelicano. Porque é essa espécie que retrata muito essa ambiguidade, esse conflito, ou melhor dizendo, esse paradoxo. Esse paradoxo. E uma ave aquática, olha isso, uma ave aquática no deserto. Isso me chamou muito a atenção, porque o pelicano, ele foi moldado para viver onde existe muita água. Água em abundância. No lugar que existe um maior nível de água na face da terra. Para pensar comigo. Onde o ar é carregado de sal. Olha tudo isso. Onde o som é de ondas. E não de vento como o deserto. Onde o sol aquece, mas não queima. Onde o mar refresca. Vamos ser sinceros, é tudo que nós desejamos. É sombra e água fresca. É um coqueiro. Nós estamos debaixo de um coqueiro, de uma sombra de uma árvore, mas sentindo a brisa leve e suave. Olha esse comparativo. Não é o sol escaldante de um deserto que queima. Não é esse vento que corta. O pelicano não foi projetado para sobreviver entre dunas, mas ele foi projetado para mergulhar entre cardumes. Olha esse lugar que Deus preparou, que Deus separou. Não nasceu para essa solidão, mas sim para bandos. Não combina com a aridez, combina com a abundância. Você está entendendo o propósito de Deus sobre a tua vida? Você está entendendo o desígnio do Senhor para a tua jornada? E o salmista escolhe essa imagem, porque essa imagem fere a lógica. Muitas vezes aquilo que Deus vai fazer conosco fere a lógica humana. Fere. E ainda bem que fere essa lógica. Porque tudo isso que eu estou te falando aqui parece incoerente. É um deslocamento. É viver fora do lugar para o qual você foi criado. Assim acontece com muitas pessoas. Assim acontece comigo e com você. Pessoas que foram criadas para comunhão, hoje estão presas no isolamento. Hoje vivenciam individualidade. Gente que nasceu para um ambiente de alegria, mas hoje respira a poeira da amargura. Pessoas moldadas para fluir, para gerar vidas, mas que hoje vivem estagnadas, onde nada nasce, onde nada rompe. Sabe qual é a questão que eu vejo nessa palavra e no cenário do deserto? O perigo é o deserto começar a convencer você e eu de que nós pertencemos a ele. Esse é o maior perigo para mim e para você. É achar que esse é o lugar que nós vamos ter que viver para o resto da nossa vida. Que em nome de Jesus a minha e a sua mentalidade seja curada. Que esse pensamento seja transformado. Porque outro problema que pode vir ainda a acontecer
é quando a areia começa a apagar a memória das águas. Porque quanto mais o vento sopra sobre a areia, porque o que forma as dunas? Você acha mesmo, a duna ela é diferente de um barranco. As dunas é totalmente diferente de um barranco sólido, rígido, que está ali. Está ali, ó. Agora as dunas são formadas através dos ventos. A força do vento que vai formando o formato, a forma de cada uma das dunas. Só que não permita que esse vento nesse deserto apague as memórias das águas de experiência que você já teve. E convide o Espírito Santo para que possa jorrar como as torrentes do Negueb sobre a tua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus. Porque não para por aí. Eu te disse aqui desse perigo do deserto, nos convencer que nós pertencemos a Ele. Eu estou te dizendo para não perdermos a memória das águas que já passaram. Mas eu também te digo que muitas vezes a falta de comunhão vai parecer confortável para nós, mas não é. Não é confortável para nós. Sabe por quê? Porque quando a falta de comunhão parece confortável, é quando eu e você esquecemos o som daquilo que um dia fez sentido. Nós não podemos esquecer o som daquilo que um dia fez sentido para nós. O problema é que a dor, o problema é que o desafio, que a frustração nos deixa mudo, cego e surdo. Você já percebeu isso? E ainda também toca na nossa memória. Porque se você parar para pensar no histórico humano, o que é que nós mais nos lembramos? São das dores, são das decepções, das tristezas. Nós esquecemos das alegrias, nós esquecemos das conquistas, das vitórias. Então, que nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus, ele é representado como o vento, mas ele também é representado como a água. Então, que essa água possa jorrar na nossa vida, trazendo cura, cura no nosso coração, cura na nossa mente e memória, para lembrar os feitos dele. Podemos estar como um pelicano, mas o vento e as águas vão nos levar para o nosso habitat natural outra vez, de volta para o lugar o qual é nosso. Ele vai curar a nossa audição, ele vai curar os nossos lábios, a nossa fala, os nossos 5 sentidos. Ele pode curar e ele vai curar. A questão aqui, a solução, não é apenas esperar voltar para o habitat, porque acontece isso. Eu estou te dizendo que, por mais que Davi esteja colocando o pelicano no deserto, sendo que o lugar do pelicano não é no deserto, a questão dessa palavra é entender, ora, se o seu habitat não é deserto, por que é que você ainda insiste em se acostumar com o deserto? Por que é que eu e você ainda insistimos em nos acostumar com esse habitat? Aí eu te digo, porque muitas vezes é resistir ao processo de desertificação interna. Muitas vezes acontece isso conosco. Deus está nos chamando para um outro nível, mas nós estamos relutando no processo. Nós estamos relutando. A nossa fala para com Deus é: lutei tanto para chegar até aqui, já aprendi a viver, olha só, já tenho até os elementos necessários para sobreviver a esse lugar. E Deus está dizendo: você não foi feito para esse lugar. Você sabe muito bem disso. Você não foi feito para esse lugar. Por mais que algo te trouxe para cá, você não foi feito para esse lugar. Então, é tempo de pararmos de resistir. Resistir. É tempo de nos render. De nos render. E sem falar também que uma das nossas maiores lutas e embates travados é preservar dentro de nós a paisagem para a qual nós não fomos criados. Isso também persiste em nós. E precisamos inverter isso. Precisamos pedir ao Espírito Santo para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e as palavras que Ele já falou ao nosso respeito e os lugares os quais Ele já preparou para nós, para dizer: não é esse lugar, mas é esse o lugar que eu tenho para você. É manter viva a lembrança do rio. É manter viva a lembrança do rio.
é falar a respeito. Eu me lembro do salmista, quando ele vai dizer da harpa, quando ele vai falar da harpa que foi pendurada no salgueiro, ele vai dizer, eles querem que nós entoemos as canções que entoávamos. Olha a lembrança. Só que essa lembrança ali está trazendo uma imensa tristeza. É óbvio que eles estão lembrando do que aconteceu lá atrás e do cenário que eles estão vivendo. Mas pare para pensar. Pare para pensar comigo. Peça ao Espírito Santo que hoje na sua memória venha essa representatividade, essa lembrança dessa água cristalina, dessa água fresca. Mesmo que esse rio não esteja tão por perto assim. Mesmo que você esteja ainda longe desse rio. Peça ao Espírito Santo. Peça isso. Eu sei que cada um de nós aqui, nós temos a nossa individualidade. Nós temos gostos diferentes. Eu sei que uns gostam do meio rural, eu sei que uns gostam do litoral, eu sei que uns gostam das montanhas, cada um gosta de uma área. Mas se cada um gosta de uma área, quando você pensa em paz, quando você pensa em tranquilidade, quando você pensa em aposentadoria, em férias, em família, talvez você pense em cada um desses lugares que fala muito ao seu coração. Seja numa roça, seja numa montanha, seja numa praia. E essa memória, ela não é boa? Ela nos faz pensar adiante, no sentido de, nossa, eu vou viver isso. Nossa, eu estou me programando para isso. Nossa, está faltando tantos dias para isso. Não é assim, gente? Ou é só eu? Aí vocês me avisam, tá bom? Que eu sou um pouquinho saudosista, então, e um pouquinho emotiva. Porque eu gosto muito disso, dessa expectativa de algo que eu vou viver. Eu amo programar essas coisas, sabe? Porque é algo que traz tranquilidade, é algo que nos lembra, está difícil agora, mas tem um momento que nós vamos desfrutar. É isso que Deus está dizendo. Por mais que você não esteja perto do rio, por mais que você ainda não esteja sentindo o cheiro de água fresca, comece a imaginar isso. Não deixe a sua memória atrofiar, não deixe o seu coração endurecer, não deixe o seu coração secar, mas traga isso à sua mente, traga isso no seu interior, para que você possa desfrutar e gerar muita expectativa diante daquilo que Deus vai fazer. Sabe aquela expectativa de chegar diante de Deus e falar assim, está chegando, Deus? Não é ficar igual o burrinho do Shrek não, tá bom? Para quem já assistiu, não é ficar toda hora para Deus, Deus está chegando, está chegando, está chegando, Deus. Não, Deus sabe o momento. Mas é tão bom quando a gente chega para Deus e fala, Deus, está chegando. Eu bem acho que está chegando, né, Deus? E aí, de repente, você começa a sentir aquela brisa. Você começa a sentir aquele cheirinho de água fresca. Não é assim, gente? Quando você está chegando numa área, campo aberto de verde, você começa a sentir o ar. Você fala, oh meu Deus, cheirinho de capim. Não é assim? Quando você está chegando no litoral, você fala, oh meu Deus, que brisa maravilhosa, meu Pai. Que cheirinho de sal bom, Senhor. Não é assim? É dessa forma que o Espírito Santo quer nos conduzir nesse tempo. Eu e você podemos estar no deserto. Mas você sabe muito bem que esse deserto não é o cenário que Deus tem para mim e para você eternamente. O que o Senhor quer que eu e você venhamos fazer é exercitar a nossa memória no deserto. Porque o deserto insiste em apagar as promessas de Deus. Mas as promessas de Deus é Ele quem faz. E se Ele fez, elas não podem mudar. E o deserto não pode nos tirar desse lugar, do cumprimento dessa promessa. Então mantenha essa lembrança viva do rio, mesmo que ele não esteja por perto. Fale a língua da água, mesmo cercado de areia. Mesmo cercado de areia. Começa a imaginar essa água correndo. Começa a imaginar essa água passando. Por quê? Porque você e eu, nós não nascemos para esse lugar seco. Deus não nos chamou para esse lugar seco. Você e eu, nós não nascemos para a solidão. Nós não nascemos para sermos sobreviventes. Porque deserto é lugar de sobrevivente. A sua geografia espiritual é outra. A nossa geografia espiritual é outra. O nosso código interno é outro. É outro. Ou seja, esse ambiente, ele é temporário. E um desafio que eu trago ao seu coração nessa manhã é: seja intencional.
No deserto, eu e você precisamos ser intencional. Precisamos, tanto no deserto quanto em qualquer área da nossa vida, tempo, estação da nossa vida. E eu te digo como você vai ser intencional. Procure a voz que refresca. Procure a voz que traz o refrigério sobre a tua alma. E você sabe qual é essa voz, de quem é essa voz. Procure ambiente que te revive. Procure ambiente que te fortaleça. E esse ambiente já começa na nossa intimidade. Procure conversas que enchem a tua vida. Procure conversas que te impulsionem a ser melhor. Que te impulsionem a sair do lugar que você está. E até que eu e você voltemos para as águas. Seja um ponto de água para os outros deslocados que cruzarem o teu caminho. Eu sei que às vezes no deserto, o nosso pensamento é, se está difícil para mim, como é que eu vou ser para o outro? Mas entenda isso, é nesse momento também que Deus nos usa. São nesses momentos também que Deus nos leva a ser instrumento na vida das outras pessoas. Então até que as águas voltem, seja um ponto de água para outras pessoas. Eu e você somos reservatórios em determinados momentos. Porque no deserto a gente acaba sendo reservatório. É assim. Já viu quando você está economizando, chega alguém e pede para você repartir. E você fala, meu Deus. E aí você precisa lembrar do reservatório. Em alguns momentos Deus vai nos testar como esse reservatório. O pelicano no deserto, ele é esse paradoxo. Mas eu e você não fomos chamados para viver esse paradoxo para sempre. Há um lugar que combina com quem você é. Há um lugar que combina com quem nós somos. E meu querido, eu e você precisamos ir para lá. Eu e você precisamos partir para lá. Eu e você precisamos acessar esse lugar. Então eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Se você está como esse pelicano. Se você está vivenciando um tempo de coruja. Se você está como esse pardal, ou se em alguns momentos você se vê como esses três, ou você se identifica mais como pelicano, como foi a espécie que eu trouxe aqui, que falou ao meu coração. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que tudo aquilo que passamos diante do Senhor, no processo de transformação, isso é passageiro, mas precisa gerar algo em nós. Que o deserto gere em nós saudade das águas claras e cristalinas da fonte inesgotável. Que venhamos desejar, que venhamos suspirar, assim como a corça suspira, assim como a corça anseia, que este seja o nosso desejo nesta manhã. Amém? Eu quero te convidar para se colocar de pé, para orarmos nesse tempo.